Descansa, militância. Assistindo um vídeo do YouTube, eu me toquei que a única militância realmente capaz de resolver grande parte dos problemas do mundo é a militância pelo autoconhecimento. Pode parecer ridículo, mas é verdade, eu vou explicar por quê. Eu estava assistindo um vídeo de um youtuber que faz modificação de carros, preparação e enfim, coisas bem de homens heterossexuais. E o canal dele só cresce, tem 500 mil de inscritos. Até que um dia, do nada, ele apareceu com o namorado dele no canal e chocou praticamente todos os inscritos, uns 500 mil de inscritos dele. E para minha surpresa, ele recebeu o apoio da grande maioria dos inscritos dele. E daí isso pra mim foi meio que... E duas possibilidades passaram na minha cabeça. A primeira é de que as pessoas realmente estão abrindo a cabeça delas. E a segunda é que ele teve grande aceitação do público dele pelo simples fato dele não ser um gay afeminado. E entre as duas opções, eu cheguei à conclusão que a segunda opção é a correta. Porque o grande problema, também é um problema, mas o grande problema mesmo não é a homossexualidade em si. O grande problema é a não aceitação por parte dos homens do seu próprio lado feminino inconsciente. Isso explicaria também por que as mulheres são tão subjugadas pelos homens. Lembrando que o feminino inconsciente é a ânima, o homossexual não afeminado não faz com que os homens entrem em contato com esse próprio lado inconsciente deles que eles rejeitam neles mesmos. Logo, ele é aceito. Aliás, ele é um pouco mais aceito. E com os negros é a mesma coisa. Você, branco, vá num baile de favela, vá num terreiro de umbanda e veja como é o seu comportamento nesses lugares. Se observa. Se a resposta for que você não se sente bem nesses lugares, o problema não são as pessoas pretas, o problema é você. Algumas pessoas relacionam o racismo, a cor da pele da pessoa, com pobreza. Então, se você for visto com alguém negro, logo você vai ser visto também como uma pessoa pobre. Isso é uma coisa muito ignorante da sua parte. Mas lendo Jung, eu percebi que o negócio é um pouco mais profundo que isso. O racista projeta no negro a sua própria imagem primitiva e sombria. Ele projeta essa imagem porque ele não quer enxergar isso nele. Mas, no fundo, o próprio fato dele não querer enxergar nisso dele faz dele uma criatura primitiva. Então, todo ser racista é um ser primitivo a nível de consciência. É aquela velha história que eu sempre repito nesse canal, que é dos conteúdos do inconsciente invadir o consciente até que o inconsciente se torne consciente. Então, com isso, a gente conclui que a maldade e o preconceito são frutos da própria ignorância do ser com relação a si próprio, sobre o que você não enxerga em você mesmo. Como diria Marcela Pássaro, a gente nasceu para carregar a nossa própria bagagem. Quando a gente começa a carregar a bagagem dos outros, a vida começa a ficar muito pesada. E é exatamente isso que acontece com uma pessoa que sofre preconceito. Ela precisa carregar a bagagem mal resolvida de outras pessoas. Foi assim que eu entendi que a verdadeira militância tem que ser pelo autoconhecimento. Quando as pessoas se conhecem, elas começam a adquirir habilidades de lidar consigo próprias e com as outras pessoas. Então, quem é o preconceituoso deixa de ser preconceituoso, e quem sofre preconceito é capaz de dar um basta, de dar uma resposta cada vez mais firme. Se você lidar com uma pessoa
que reclama da geração mimimi, lembre-se que essa pessoa que reclama da geração mimimi, na verdade, ela tem medo, ela se sente ameaçada de não pertencer mais ao mundo que está em mudança. E até ela se tocar que ela precisa mudar, ela vai se sentir ameaçada e vai atacar as pessoas que mudam. Você, meu caro militante, lembre-se que há um limite entre a militância e o seu ódio latente aí dentro de você. E esse limite é a sua paz de espírito. Quando você percebe que as pessoas aceitam uma, duas, no máximo 3 pessoas pretas num grupo, mas elas não aceitam estar num lugar muito mais miscigenado, ou com uma predominância de pessoas pretas, eu tenho a impressão que a representatividade ela fica nisso, fica nessas 2 ou 3 pessoas negras representando. Não vai além. Eu tenho medo que as pessoas se acomodem na representatividade e fiquem nisso e não partam de vez para a igualdade.